Vamos lá, gente. Vamos começar pelo ABC hoje, porque o Evaristo Pisa falou na coletiva depois do empate lá com o Botafogo, no Almeidão, que o Alisson foi bem, desempenhou bem o que ele está propondo, né, para o Alisson, mas tem uma frase que me chamou a atenção. A gente vai acompanhar o Evaristo Pisa falando que com ele no comando do ABC, o Alisson será centroavante. A gente confere agora então no microfone da PAN. O Alisson, acho que ele fez um bom jogo. O Danilo está voltando, ele estava debilitado ainda dessa questão da indisposição que ele teve. Trabalhou a semana praticamente toda, participou de metade do jogo treino contra o Santa Cruz e gradativamente ele foi ganhando o que ele perdeu naqueles 4, 5 dias que ele ficou praticamente de soro, sem se alimentar, desidratado. E eu dei a sequência na equipe que iniciou e teve uma boa performance. Quem viu o jogo hoje com o Alisson ali, eu acredito que o Alisson ajudou na marcação, deu vazão, veio para o jogo de aproximação. E o Alisson vai jogar comigo ali. Eu já tive uma conversa com o Alisson, né? Eu não vou utilizar o Alisson de corredor. Talvez no jogo, uma troca, eu ponho o Danilo e abro o Alisson. Mas a disputa ali, naquele setor, agora nessa distribuição com a lesão do Mariotto, vai ser Alisson, Danilo e talvez eu peça até para o Joãozinho para mexer ali por dentro. Mesmo que o Joãozinho não seja um jogador de estrutura de um 9. Tá aí então Evaristo Pisa falando que com ele o Alisson vai jogar ali na referência do ataque. Nossa enquete inclusive é sobre isso, tá aí no ar, você pode votar, pode participar. O Alisson deve ser centroavante do ABC? Sim, tá rendendo melhor por ali. Não, né, tem que voltar a atuar pelos lados do campo. Ainda é cedo para opinar. Essa é a nossa enquete de hoje e aí você vai votando aí. Vou começar com você, Itamar. O Alisson na referência do ataque. Em outros momentos já foi tentado fazer esse movimento com o Alisson. Em outros momentos ele já chegou a dizer, inclusive, que não gosta de atuar ali, porque não gosta de jogar de costa para o gol. A característica do Alisson a carreira toda foi de um jogador de beirada de campo, de velocidade, de muita técnica, que cortava para o meio para fazer a jogada ou que ia até a linha de fundo para servir o centroavante. Ou seja, dá certo o Alisson atuar por ali? Essa é a grande questão que eu acho que todo ABCdista está se fazendo. Se eu tivesse que marcar aí a enquete, Pedro, eu ia no ainda é cedo para dizer. Foi apenas a primeira vez que eu vi com o Evaristo Pisa e dentro do esquema do Evaristo Pisa. A gente já viu em outras oportunidades, com outros treinadores e com outros esquemas. Pode funcionar? Pode funcionar. Agora, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Neymar. O Neymar hoje é um jogador de habilidade que a seleção brasileira tem, né? Só que ele não tem mais a capacidade física, por exemplo. Então, eu não gosto, se ele voltar a jogar bem e atuar pela seleção, de colocar o Neymar lá atrás. Porque o Neymar vai começar a driblar lá de trás, vai começar a trocar passos lá de trás e levar porrada lá atrás. Ele tem que estar lá perto do gol. Aí sim, ele vai ser muito mais útil para a seleção brasileira. Do mesmo jeito, o Alisson. Na verdade, o Alisson não era para ser titular do ABC. Ele, para mim, ele é uma excelente opção de segundo tempo. Uma excelente opção para mudar o jogo, para mudar a cara do jogo, para qualificar o time do ABC. Só que o ABC não tem esse centroavante ainda. Já se buscou, já se tentou, tem Mariotto, e não dá certo, não funcionou. Por que o Alisson? Porque tecnicamente ele é o melhor jogador, um dos melhores tecnicamente falando, não é mais fisicamente. Então o que o Evaristo Pisa faz? Ele olha para o elenco e diz: quem é o cara que eu posso confiar, porque tecnicamente tem um nível diferenciado? O Alisson. Então, qual é a função ali do centroavante? Você corre menos, porque você, no jogo de beirada hoje, é feito com um jogador que tem a capacidade pulmonar e física de voltar para ajudar na cobertura dos laterais. Isso não dá mais para o Alisson fazer. Ele se desgasta demais e acaba perdendo a parte técnica, de tanto desgaste. Então, colocado como centroavante, ele só precisa voltar até o meio, ou às vezes até a intermediária, acompanhando o primeiro volante, acompanhando o segundo, acompanhando a saída de bola. Então, ele se desgasta muito menos. Se desgastando menos, ele tem a capacidade de
usar a técnica que ele tem tão boa, muito mais do que ele teria jogando pela beirada, tendo que voltar. Talvez, escutando isso do Pisa, ele tenha aceitado a missão. Acho que pode funcionar? Acho que sim. Eu preferia o cara da posição. Mas se não tem, entre ele e o Mariotto, entre ele e o Danilo, entre ele e vários que eu vi por aí, é muito melhor o Alisson. Né? Agora, precisa treinar, precisa se adaptar, a função é outra. Jogar de costas realmente é uma coisa que é diferente, mas ele tem bom passe, ele tem uma inteligência acima da média para poder, não só ele concluir, ele chuta bem de fora da área. Né? Então, assim, é uma posição promissora. Você teria duas situações para fazer o Alisson. Ou colocar ele como centroavante, ou fazer como fez com o Ganso, põe de segundo volante. Mas aí, cara, ele não tem o comprometimento da marcação. E aí é muito difícil. Eu me lembro que o Diniz disse que conversou horas, dias, meses com o Ganso para colocar na cabeça dele esse comportamento de marcar, por exemplo. Né? Então, eu não acho que o Alisson vai fazer isso. E então, prefiro, né, usar a técnica do Alisson, a capacidade que ele ainda tem nessa situação. Mas volto a dizer o que eu disse no começo. Para mim, o Alisson é uma excelente opção de segundo tempo. Não deveria ser o titular, mas se você olha no elenco e não está funcionando, acho que se tem que experimentar, o cara para ser experimentado é o Alisson. Eu acho que é muito por esse caminho mesmo. Embora, Itamar, a gente tenha a informação aí de que o Alisson, claro, perdeu capacidade física em relação a outros tempos da carreira dele, né? E mesmo se a gente pegar um recorte muito curto, né, muito pequeno, o Alisson de 2022 não é o mesmo Alisson de 2025, isso é notório. Agora, o que a gente conversa aí no bastidor, o departamento lá de fisiologia do ABC passa pra gente, é que nos treinamentos, né, no acompanhamento ali por GPS, inclusive nos jogos também, o Alisson é um dos caras que mais tem dados positivos, né? A velocidade de arranque, o pique curto, né, que eles falam, a quilometragem corrida, né, percorrida aí durante um jogo e durante os treinamentos, ele tem ótimas métricas físicas, mas realmente em relação ao Alisson de outros tempos já não é mais fisicamente a mesma coisa, né, Itamar? E sabe o que é? Sabe por que eu contesto essa questão desses números? Porque o número não pode ser analisado de uma forma fria. Sim. Ele tem esses números, é verdade. É um dos que mais corre em campo, quando está em campo. Mas o problema, sabe qual é? Opa! Acho que a gente perdeu aqui a conexão com o Itamar. Chegou aí? Peraí, pronto, voltamos. O problema é que ele tinha não só essa capacidade física de velocidade, mas ao chegar ao final do movimento físico, ele ainda tinha muita potência para concluir a jogada. O problema que eu estou achando em o Alisson é isso. Ele se desgasta nesse movimento de velocidade que ele ainda é capaz de fazer, sabe? Mas no final, ele precisa ter mais potência ainda para concluir. E aí está faltando. E isso se reflete nos números. E aí não nos números de velocidade, nem de métrica corrida. No número de gols marcados, no número de conclusões certas, no número do acerto do passe final. Porque ele está longe, ele precisa correr mais. E quando ele chega para definir, sabe, Pedro, ele já está com desgaste. Então, assim, ele tem sim o pique, ele tem sim a velocidade, mas na hora da definição está faltando. E isso fica claro, porque reflete nos números dele, no número de gols marcados, no número de oportunidades criadas. Então, assim, ele ainda tem esse poder. Só que por isso que eu digo que ele pode funcionar como 9, porque ele vai usar menos esse poder e vai ter esse gás por mais tempo. Então, acho que pode ser, mas que ele continua tendo capacidade física de se movimentar, de correr, de buscar o jogo, isso não tem a menor dúvida. O problema que eu acho é que no final, naquela hora, no momento da definição, aí já houve o desgaste e ele não consegue mais concluir como ele concluía, por exemplo, em 2022. Sim, com certeza. Ricardo, em outro momento da carreira, né, do Alisson, a gente vai relembrar aqui, né, o início da crise que derruba o Marchiori no ABC é o afastamento do Alisson justamente por essa situação. O Marchiori entendia que o Alisson teria que jogar de centroavante, o Alisson naquele momento disse que não gostava de jogar ali, não se sentia confortável, a situação escalou até ter um
um afastamento, o Marchiori dizer que não contava mais com o atleta. Ele tem uma saída, inclusive o Alisson fica 8 meses, né, longe do ABC naquele momento. E agora a gente está vendo, e aí, assim, uma situação não tem nada a ver com a outra, tá, gente? Eu estou só trazendo o contexto. Naquele tempo foi um afastamento traumático, né? Foi uma situação toda mal resolvida. Nesse momento, não. O Evaristo vem a público e diz, olha, comigo ele vai jogar assim, e eu já conversei com ele e o atleta está de acordo. Agora, você não acha que... Itamar falou, né? Ainda é cedo para analisar. Você não acha que se essa situação se prolongar e as atuações do Alisson não forem tão vistosas quanto elas eram, né, com ele jogando ali do lado do campo, ou seja, se o Alisson não se adaptar bem a essa nova posição, você não acha que isso pode causar um desgaste dentro do elenco também, entre o Alisson, e aí a gente tem que sempre salientar, o Alisson é talvez o principal ídolo do ABC, com certeza no século, mas é um dos principais da história, dos mais de 110 anos de história do ABC. Você não acha que isso pode desgastar um pouco a relação entre comissão técnica e ídolo do clube? Sem dúvida. A gente já... É impossível a gente não lembrar, inclusive, da postura do próprio Alisson em algumas oportunidades, especificamente daquela em que ele estava bastante destemperado, né? E quando os repórteres foram entrevistá-lo, ele foi ali bastante até agressivo, né? Usou palavras de baixo calão, estava muito chateado naquela oportunidade, até exagerou no desabafo dele. Ele tem todo o direito de desabafar, mas eu acho que ele exagerou muito, errou muito naquela oportunidade. Dali a gente pôde tirar mais ou menos o perfil do Alisson, no sentido de que em alguns momentos ele fica bastante chateado, todo mundo fica, mas eu acho que existe também os limites, né? A pessoa também não pode se destemperar em determinadas situações. E ele, que é um jogador, como você bem disse, um ídolo da torcida, mas que também não é aquele cara que é infalível, né? Aquele cara que não pode ninguém tecer críticas, que ninguém pode fazer nada com ele. Eu acho que, inclusive, ele tem consciência disso, que ele é um cara extremamente profissional. Se o Evaristo Pisa, em algum momento, perceber que ele já não, em alguns momentos não vai ser possível a atuação dele, vai ser retirado. E isso é natural, assim como também é natural a comissão técnica, de repente, também perceber que ele já não está rendendo como antes. Isso é muito natural. Isso, eu acho que isso não é nenhum desrespeito ao Alisson, por ele ser um ídolo da torcida, por ter a importância que ele tem, por de repente ele ainda render como ele de repente pode render ainda. Eu acho que isso, uma coisa é o cara ser considerado um ídolo, outra é as decisões que serão tomadas em prol do benefício do clube, que não faz com que tire o mérito que ele possui. Então eu acho que a gente tem que separar as coisas. E o próprio Alisson também, eu acredito que ele deve separar também essas coisas. Eu só relembrei esse destempero dele naquela outra oportunidade, porque ali foi realmente algo muito chocante, né? Eu realmente, quando vi o Alisson agindo daquela forma, eu fiquei assim, um pouco preocupado no sentido de como é que ele lida com esse lado dele de ser ídolo, né? Porque o cara, por ele ser o ídolo, não quer dizer que ele pode agir de qualquer maneira, não é assim. Então, eu acredito que o Evaristo Pisa, aproveitando-se dele até então no clube, isso o treinador analisa, obviamente, a condição do jogador. Eu não vou nos treinamentos, então o cara lá no treinamento vai ver como o Alisson está se saindo. Então, se o Alisson ainda é válido para o ABC, eu não vejo por que escalar ele, até porque ele ainda está jogando e tudo. É um cara que realmente é um baita profissional, a gente sabe disso. Mas vai haver algum momento em que, se ele não tiver mais condições, ele vai ser retirado. E eu acho que a galera vai ter que lidar com isso, porque faz parte do futebol. Faz parte. E aí você pode me perguntar, mas Ricardo, será que o Evaristo não está errando? Aí realmente é um outro debate que nós teríamos que fazer com relação ao trabalho do Evaristo Pisa. Mas, por hora, eu acredito que é uma responsabilidade que o treinador
está tomando, e também o Evaristo sabe que o Alisson é um jogador querido da torcida, é um cara que é apaixonado pelo ABC, inclusive. O Alisson já demonstrou várias vezes ser muito apaixonado pelo ABC Futebol Clube, então, sem dúvida, essa soma de paixão com o seu profissionalismo ainda tem muito a somar ao clube. Só lembrando, o Alisson tem 3 gols na temporada, tá? Um contra o Potiguar de Mossoró, o outro contra o Força e Luz e o último contra o América no jogo de ida da final do estadual, ou seja, mais de um mês aí o Alisson não deixa um golzinho, né? Vamos passar a pauta agora para o América, para a gente comentar rapidinho